Olá, eu sou Camila Souza e esse é o Prompt Nu, o seu podcast onde a pergunta é o caminho e a cada episódio a gente tira uma camada, um filtro e volta um pouquinho mais nua para nós mesmas. E o prompt de hoje é: e se a resposta que você tanto procura estiver nas cartas ou no coração de uma amiga? Às vezes a vida sussurra antes de gritar. E o que a gente chama de intuição pode ser a alma dizendo: por aqui, vem por aqui. Mas a gente aprendeu a calar esse chamado, a duvidar do que a gente sente e a escolher o que parece certo, em vez do que vibra. Clarissa Piccola, autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, escreveu: a alma sempre sabe o que fazer para se curar. E o desafio é silenciar a mente. Tem gente que lê dados, tem gente que lê gestos e tem gente que lê cartas. O baralho cigano foi isso para elas. Um mapa invisível, um espelho da alma, um reencontro com o que não se nomeia, mas se sente. E quando três mulheres se olham com verdade e confiam no processo do sentir e transformam a espiritualidade em um caminho comum, o oráculo vira um projeto. E o projeto vira um pacto. E para essa conversa maravilhosa, eu chamei três mulheres com vibração altíssima: Roberta Cruz, Raíza Vasques e Bruna Fabião, que transformaram uma conexão intuitiva em um propósito compartilhado. De um mergulho pessoal no baralho cigano à criação de um projeto coletivo. Elas mostram que, como a amizade, a espiritualidade e a visão estratégica podem sim andar juntas. Hoje elas sentam aqui com a gente para colocar as cartas na mesa e revelar os bastidores de um caminho guiado pelo sentir. Roberta, Raíssa e Bruna, sejam bem-vindas. Que alegria ter vocês aqui. Obrigada pela presença. Obrigada, muito obrigada. Prazer é todo nosso. Gente, estava ansiosa por esse papo. Eu amo essa temática e adoro vocês. Eu acho que a gente já teve uma troca antes aqui desse encontro e foi um encontro muito gostoso, muito gostoso. Eu estava ansiosa pra gente trocar. É verdade, foi muito importante pra gente te conhecer um pouco antes e a gente falar, né, dessa intimidade nossa, assim, com o baralho, falar dos projetos. Obrigada, Camila, a gente tá muito feliz. Muito feliz Vamos mesmo. Vamos lá. Eu quero começar do começo, maior clichêzão, mas eu quero começar do começo, porque eu sinto que quando a gente fala de espiritualidade, né, tem uma inquietude, né, que vem uma vozinha que começa, uma sensação. E eu queria saber de vocês como é que foi esse comecinho aí dessa chaminha, essa inquietude aí, começou em quem, como é que foi essa história, sabe? Bom, quer falar da sua inquietude primeiro? Assim, é interessante que eu já conheço a Roberta já há bastante tempo, né? Eu era consulente dela, né? Eu fazia os jogos junto com ela e eu comecei a me apaixonar por essa área, pelo baralho, que é incrível, né? Então a gente estreitou os nossos laços, né? De consulente virei amiga, né? E o baralho simplesmente transformou muita coisa na minha vida. Então, assim, é até emocionante falar sobre isso, porque é muito incrível. E eu acho que tão bonito, porque assim, eu até trouxe isso na introdução, tem a coisa do baralho, tem a coisa das cartas, mas tem a coisa da amizade, né? Você acabou de dizer, eu comecei como consulente e aí de consulente fui pra amiga. Então são duas potências, assim, que se unem nesse caminho de vocês. Quando eu comecei por influência da minha mãe por conta da questão espiritual. E aí era uma curiosidade, criança, e na fase adulta para ajudar a minha mediunidade, né? A trabalhar minha parte espiritual, religiosa e tudo. E se tornou realmente uma ponte não só profissional, mas de grandes experiências de troca com as pessoas, da parte pessoal, né? E a sua inquietude? Me conta, dona Bruna. Então, eu sou médium que vejo, né, desde pequena, mas eu
guardava. Eu não queria saber disso. E aí teve uma certa etapa da minha vida que eu comecei a querer entender o que acontecia, o porquê disso. E aí eu fui, né, trabalhar numa casa e lá eu conheci a Roberta. E aí foi paixão à primeira vista. E desde então nós somos amigas e a gente põe a nossa espiritualidade juntas, a gente questiona muita coisa, eu aprendo muito com ela. Eu aprendi realmente esse dom de jogar o baralho cigano com ela. Então, assim, a gente realmente utiliza o baralho cigano. Já tô aqui. Peraí, ó. Calma aí. Então, esse dom pode ser ensinado, esse dom pode ser compartilhado. Sim. Mas, assim, peraí, Camila. Vamos lá. O que é o oráculo na visão de vocês? Acho que é importante para todo mundo ficar na mesma página, sabe? Sim, eu acho importante, cada uma traz a sua visão do oráculo, porque ele é muitas coisas, né? A visão dela é uma e é complementar a minha, que é complementar a da Bruna. Realmente para mim é um direcionamento, que às vezes é num momento talvez de indecisão, ou talvez de certeza também para confirmar algo que eu já acredite, que a minha intuição também já fala. E então, assim, realmente direcionamento, direciono o tempo inteiro. Várias decisões que eu tomo e me ajudam bastante nisso. Ele dá caminhos, na verdade, né? Ali ele te dá um caminho, um comando, e aí, óbvio, você tem livre-arbítrio, você segue ou não. Gente, mas 100% das vezes ele está certo. Assim, em síntese, o oráculo, ele é um canal de transmissão energético, né? Baseado em energia, claro, parte espiritual, inconsciente, subconsciente e consciente também. Então, ele traz várias energias juntas e é um canal de transmissão de mensagens e direcionamento. Por isso que elas falam de guiança, de caminho, de direção, direção, de caminho. Mas é como se fosse um telefone para a espiritualidade. A gente brinca, né? Alô? Querido, tá podendo falar? Verdade agora. Vamos fazer uma ligação? Fala pra mim um negocinho aqui que eu tô precisando saber. Exatamente. Mas a Bruna falou que aprendeu com você, Roberta. Então isso é um dom que pode ser, um conhecimento que pode ser compartilhado? Sim. Essa parte, né, das ciências ocultas, né, que abrange oráculos e várias vertentes de numerologia, astrologia, várias partes do esoterismo, né? Na verdade, elas foram muito escondidas ou ocultadas, ou né, essa questão do poder do conhecimento, né, e muitas civilizações foram destruídas e o conhecimento, né, infelizmente, não só na parte esotérica, mas na religião também. Então, o que acontece? Essa parte da intuição todo ser humano tem. Sim. Né, essa parte espiritual, energética, todo mundo tem. Então, todo mundo merece e pode consultar a sua espiritualidade, se conectar com isso, ter uma ferramenta, sabe? É isso, né? Isso, e assim, olhando tudo isso e vendo esse potencial, primeiro que é apaixonante, né? Como eu disse, primeiramente eu me apaixonei pelo oráculo. E logo depois veio a visão de negócio, que realmente é transformar isso num aprendizado para as pessoas e a gente conseguir trabalhar com o que a gente ama. E realmente a gente juntou tudo isso para poder pegar e criar o nosso produto, que é o e-book que ensina as pessoas a terem esse oráculo nas mãos. Que lindo. E uma coisa também, Camila, assim como todo ensinamento, também não é só, eu vou pegar as cartas e quero aprender. Não, você tem que ter uma doutrina, você tem que se dedicar a isso, né? Assim como todo estudo. Sim. E, olha, é sucesso. Que legal. É muito bom. Depois que você entende, que você vê... não vou falar que é viciante, mas sabe aquela amiga que tá do lado e você fala assim, o que você acha? Então o baralho é assim, você abre e realmente está ali a sua direção. E como é que vocês diferenciam assim a diferença entre uma conversa com uma amiga, como você mesmo trouxe, né? O que você acha, o que você tá sentindo,
com a consulta ao baralho? Como que é essa diferença, assim? Qual é o que o baralho tem, né, a mais, como ele funciona, do que a amiga? Você quer... Posso falar? Você quer que eu fale? Então, o que acontece? Quando a gente pega um conselho para as nossas amigas, a gente, não só para amiga, familiar, né? Passa pelo filtro da pessoa, da vivência da pessoa, Sim, pela experiência da faz pessoa. sentido. Então, acaba sendo mais parcial do que imparcial, né? O baralho, o oráculo, ele tende menos a uma parcialidade, então ele é mais imparcial e ele conhece o seu limite. Ele jamais vai falar pra você fazer uma coisa da qual você não é capaz de fazer, De lidar com de aquilo. lidar com aquilo. Ele não vai te trazer uma informação da qual você não teria força para ouvir, tá? Então, assim, apesar de ter informações bem fortes, né, às vezes difíceis de lidar, não é que você não consiga. Essa é a diferença. E as pessoas, quando trocam, elas acabam passando o limite. Entendi. E não tem essa sensibilidade e esse filtro de saber, não, essa pessoa ainda não está preparada para ouvir isso, essa notícia, ela precisa ainda um pouco mais de recursos internos para elaborar isso, né? E talvez essa amiga não tenha esse feeling, essa sensação ali. Exatamente. E essa questão do tempo é surreal, tá? É incrível. Ele te dá ali realmente o tempo das coisas que vão acontecer. Então, Sério, o tempo é babadeiro. Muito. Cada Cara, informação que que ele te dá, aquela fofoquinha boa que ele dá também, que a gente gosta, óbvio. Adoro. Né? Essa parte Você pode guardar, porque ali na frente vai acontecer. Aí você vai lembrar, caramba, aquele jogo me falou aquele dia. Aí você liga pra amiga. Nessa parte, aconteceu! Que E legal. é fantástico, é muito bom. A Raíssa trouxe já, né, o negócio de vocês aqui para nossa conversa, que é esse e-book maravilhoso. Quando vocês estavam construindo esse negócio em torno das cartas, né, em torno do baralho, teve algum momento que vocês sentiram algum receio ou medo de expor uma coisa tão íntima, né? Porque a gente está falando aqui de energia, a gente está falando de sensações, de intimidade. Vocês sentiram algum receio, assim, em algum momento na montagem desse negócio, de trazer algo íntimo, assim, para expor, né? Ainda mais em rede social? Teve alguma questão dessa, Ney? Bom, quando eu comecei a dar aulas, isso é um pouco conflituoso, sim. Isso lá atrás, uns anos atrás, né? Acho que em 2017 ou 2018, tá? E quando eu fui pro online, em 2019, pandemia, que eu fui pro online, Sim. mas eu já dava aula presencial, era um conflito. Normalmente eu consultava as cartas para saber se eu poderia passar aquele conhecimento para a pessoa. Entendi. Eu tinha esse cuidado. Mas conforme alguns tabus, eu fui quebrando crenças limitantes e aí eu coloquei, né, outros formatos de aula para o público, eu fui me sentindo mais confortável. Então, na verdade, o e-book, ele é um resultado de várias crenças que foram, ao longo do tempo, sendo superadas, sabe? Crença limitante. legal. Né? A Raíssa não teve problema de Nenhum, botar já, isso na pra... mesma hora que eu já A vi, eu Bruna falei, também isso já é falou que sucesso, não, foi vamos só cabecinha de fazer Roberta. E é Precisamos incrível. colocar isso no papel agora, porque isso não pode ficar Guardado. Não pode. Não pode. E é incrível, quando eu coloquei, as pessoas falavam assim, como? Não, peraí, me fala o que é isso, deixa eu entender. E, cara, foi surpreendente. Exatamente. Mas assim, vocês em nenhum momento tiveram a ideia de fazer cada uma por si? Né? Porque cada uma tem uma história com o baralho. Você de consulente, você já com uma bagagem espiritual em relação a isso. Bruna também, né? Já falou que é médium e aí vocês se conheceram nesse lugar. Por que vocês decidiram fazer as três e não cada uma por si, sabe? Qual foi o link ali de tudo? Eu acho que cada uma tem uma particularidade, né, muito importante, que quando nós resolvemos nos juntar, a gente criou uma coisa muito maior, né, do que a gente podia imaginar, do que a gente poderia ser seguindo sozinha. Então, não tinha por que cada uma ir por si. Nossa, eu tô toda arrepiada. A potência gente, do coletivo, né? A potência do coletivo feminino, eu acho que mexe e Exatamente. atrai, né? A gente não faz nada sozinho, sabe?
A gente não faz nada sozinho. Seria humanamente inviável eu chegar aonde eu gostaria, ou quero, ou vou chegar sem braços, sem pernas, Sim. sem visão, sem olhos, Sim. sabe? E nossas habilidades se complementam, né? Que delícia. Somos diferentes. E somos amigas. E, cara, por que não fazer isso com as suas melhores amigas? Delícia, né? Por que não trabalhar com que quem não você trabalhar com gosta? quem a gente gosta? Às vezes a gente tem que trabalhar com tanta gente chata. A gente Exatamente. gosta, a gente conhece, pô. Já faz parte da nossa vida, né? Cada uma tem um pouquinho pra acrescentar, por que não a gente Que legal. botar isso grandioso? Que legal. Vamos falar um pouquinho do baralho especificamente, mais assim, intimamente do baralho. Vocês acham que as pessoas... Bom, sim, eu mesma respondo. Minha pergunta não tem nada a ver. As pessoas estão muito mais interessadas no futuro do que no presente. Sim. Porque o presente eu tô vendo, o futuro é uma aspiração, ainda não chegou. Isso. E vocês acham que a curiosidade das pessoas em relação ao futuro tem muito mais a ver com uma dor? Ou tem mais a ver com um amor, com uma alegria? As pessoas vêm pro baralho por quê? Sabe? Claro, cada um tem seu motivo, mas Sim. de uma maneira geral, as pessoas vêm mais pela dor, pelo amor, pela alegria, Pela quê? dor em qualquer aspecto da vida. Exatamente. A dor no amor, dor na família, dor no relacionamento. Dor no trabalho. 90%. 90%. Sim, claro, tem de 10 a 15% que vem por algo que é um sonho, que é uma realização, que é uma conquista, mas ela já me conheceu primeiro na dor. Aham. Ou ela já acessou com outras pessoas o baralho por conta de dores. Então, normalmente, Gente, dor em mas algum só dor. falando uma coisa pra vocês, é viciante, não tem jeito. Se você joga uma vez, você nunca mais para na sua E vida. deve ser uma curiosidade eterna, né? Exatamente, Imagina, gente, eu a nossa quero vida saber. é mutável, Como é o que eu tempo posso ser- todo. É, lógico, é uma vida dinâmica, né? Exatamente. Então, a vida sendo dinâmica, as coisas acontecem e você, por que não uma ajudinha? Por que não Exato. consultar e saber? Deixa eu dar uma espiadinha aqui pra ver se... Só pra saber, só pra saber. Só pra ver se eu tô vendo se eu tô no caminho certo. Tem uma coisa assim que eu fico pensando no negócio de vocês cuidam de pessoas, de alguma forma. Sim. Eu acho que vocês cuidam de pessoas, né? No atendimento, não deixa de ser um cuidado, né? um cuidado. E aí vocês têm esse cuidado com as pessoas e tem também o negócio de vocês, que é a gestão de um negócio. Como que é esse equilíbrio para vocês entre cuidar a relação ali, né, com o consulente e ser um negócio, né? Tem que ter isso muito bem mapeado, né, para ir organizadinho. Sim. Existe, como qualquer negócio, tem que ter padrão. Um padrão, regras básicas e suas exceções, porque cada pessoa é uma pessoa e, né, tem as suas particularidades, tem suas necessidades. Mas o e-book, né, no caso, que é esse projeto atual nosso, ele já é um cuidado em si. Porque quando você aprende, você senta, lê, entende, experimenta, você já está num autocuidado. A gente tem até um bônus de autocuidado, que é para si mesmo, e um outro bônus de relação consulente e cartomante, Entendi. para que a pessoa também faça o que a gente faz, Então que é vocês essa já, relação. já cuidam, né, da Já. pessoa e ajudam ela a Sim. cuidar da relação dela Sim, com o outro. com o outro, porque a ideia do oráculo, desde que eu entendi isso na minha vida e comecei essa parte de dar aula, é o autocuidado, o autodespertar. Exatamente. E assim, toda a visão que eu tive, né, eu sempre gostei muito de trabalhar com a internet, eu sempre fui apaixonada pela internet. Eu acho que a gente consegue alcançar muito mais pessoas. Então, assim, é uma ferramenta poderosa demais, sabe? Extremamente poderosa. Então, quando eu peguei e resolvi realmente trabalhar com infoproduto e resolver pegar e produzir alguma coisa, eu queria algo que realmente fizesse sentido. Entendeu? E que pudesse chegar a muitas pessoas e que pudesse fazer a diferença na vida delas. E não algo que seja indiferente. Que fosse só pro seu passageiro, próprio passageiro. orgulho, ego, Algo que lucro. realmente eu sempre mais tive superficial, né? Exatamente. Então, sempre foi esse intuito e tudo se conectou e tudo aconteceu e as cartas nos mostraram vários caminhos. E né? Camila, vou falar, tem muita coisa pra vir.
Olha, vou falar um arsenal da Roberta. A mente brilhante e, óbvio, todos que trabalham junto com ela, é sensacional. É tanta coisa e já vem lá de trás, desde quando a gente se conhece, que eu falo, cara, pelo amor de Deus, põe isso não pode ficar aqui. Expressa isso pro mundo, divide, compartilha. Você é expansão, então vamos pôr pra frente, porque isso, as pessoas precisam saber disso. Que legal. E assim, falando de inconsciente coletivo, eu fico pensando que vocês devem atender, né, uma galera aí interessada. E aí tem uma galera nova e tem a galera que também já ficou naquela, né, de não preciso sempre dessa ajudinha aqui. Sim. Vocês acham que tem uma pergunta que sei lá, que mais aparece? Ou uma temática que mais aparece? Me conta sobre o inconsciente coletivo atual. Qual é? Me conta. Posso confiar em qualquer aspecto. Posso confiar. Tô muito surpresa. Porque é o seguinte, claro que o ranking dos aspectos que a pessoa vem, das áreas da vida que a pessoa tem, né, de todas as áreas, amor, saúde, trabalho, família, enfim, a espiritualidade. O amor, ele é o primeiro do ranking para qualquer, quase que cartomante. A temática é amor. Mas, em segundo lugar, quase ali é trabalho, carreira. Fiquei pensando, dinheiro, finanças. Finança depois, porque a pessoa ela se preocupa mais com a carreira, então trabalho, depois dinheiro ali coladinho, enfim, e outros assuntos. Enfim, depois a gente fala sobre ranking. Mas assim, dentro de todo mundo, tudo que a pessoa vem perguntar, de todos os temas, o inconsciente coletivo quer saber se ele pode confiar. Eu posso confiar nessa pessoa, nesse caminho, nessa escolha, nessa empresa. Eu posso confiar. Essa é a sede. Eu posso confiar na minha escolha, eu posso confiar na minha intuição, eu posso confiar no outro ou em mim, que interessante. Ou em mim, ou no lugar, ou naquela viagem, ou naquele produto. Naquele investimento. A gente quer uma validação, né? A gente quer uma ratificação da nossa própria opinião ou então da opinião do outro, eu posso confiar, porque, assim, acho que as pessoas também têm muita insegurança, o que é normal, né? Da gente querer evitar o risco, né? Vocês perceberam alguma mudança no público ou na demanda de vocês, sei lá, pós-pandemia? Teve alguma, sei lá, vocês percebem que ultimamente as pessoas estão mais ansiosas, mas vocês conseguiram perceber isso na demanda de vocês, de consulente? Principalmente trabalho, carreira, tá? Né? Fala aí, eu acho que as pessoas, elas pararam nesse tempo de pandemia para olhar muito para si, né? E foram períodos muito longos de estar consigo mesmo. Então, assim, o autocuidado, o autoconhecimento virou uma coisa muito mais comum. Isso, assuntos que antigamente eram tabus, eles foram desenterrados, né? E foram colocados pra gente com mais... com mais vivacidade, né? Mais presença. Exatamente. Então, assim, esse autoconhecimento, eu acho que todo mundo hoje em dia quer investir mais nisso, quer saber mais de si. Quer se sentir bem, na verdade. O bem-estar. A Raíza foi muito cirúrgica agora, porque realmente ela até essa questão do despertar de si mesmo, né? Olhar para as sombras. Né? As pessoas na pandemia ficaram com muitas questões, né? Do desafio das sombras, né? E realmente isso. Agora, questões mais práticas, trabalho é uma coisa que as pessoas... Conta de home office, home office, não é? O que aí teve carreira que se prejudicou, né? Será que vai continuar ali? Empregos se prejudicaram. E a própria, independente se a carreira foi prejudicada ou não, eu penso que assim, depois de uma pandemia ou depois de uma situação grave que a pessoa vive, ela começa a reavaliar as questões da vida. Exatamente. E começa a entender assim, putz, cara, será que tá fazendo sentido esse caminho ainda, né? Exato. E de repente recorrer ao recurso de um oráculo, de cartas, ajuda né? Muito. As cartas ajuda nesse... E na pandemia, desse caminho. O que ela falou é verdade. Os tabus, as pessoas buscaram muito mais a espiritualidade, a energia, o oculto. Inclusive, quando eu comecei a dar aula online, foi na pandemia, e assim...
tenho alunas que realmente mudaram a vida com o oráculo na pandemia. O público de vocês percebem majoritariamente feminino ou não, tá? Tem homem? Tá mesclado. Eu É diria mesmo? 70, não, 80% 80% feminino, mas tem seus 20 e pouco por cento, entre 70 e 80 feminino e os 20, de 20 a 30 masculino, tá? Exatamente. Que legal, porque eu acho que a gente já sabe que a mulher tem esse lugar muito mais profundo e muito Sim. mais aflorado do autocuidado, do conhecimento, né? Da espiritualidade, inclusive, a mulher já tem esse lugar mais aflorado. Que bom saber que os homens também estão aí nesse lugar, Sim. né? Buscando esse conhecimento. Sim. E mais depois da pandemia também. Também, né? Eu acho que a pandemia foi uma troca de página E a universal internet muito ajuda. importante. A internet ajuda muito. Eles terem... vou buscar conhecimento disso aqui sem ninguém precisa saber, não. Não tô indo em nenhum centro, nenhuma casa, nenhuma não sei o que pra perguntar. Super ali, Vou ali no meu discreto. celular, quietinho, vou ver aqui, ó. Entendeu? Maravilhoso, sem precisar me expor, né? Exatamente. Que legal. E vocês, em algum momento, pelo que eu entendi, Roberta já tem uma história mais longa com isso, então já atendia. Como foi essa virada para o digital, né? Ou então esse ingresso no digital, Roberta, que você que já vinha do analógico, que você fazia suas consultas analogicamente. Como é que foi esse movimento de trazer esse trabalho que vocês têm para a rede social, né? Para o virtual? Como é que foi Foi isso? um desafio primeiro para Roberta aceitar. Aí eu sou cabeça dura, mas depois eu aceito. Depois eu vejo, eu digo que não, quando eu vejo feito, ai, gostei, amei, obrigada. E ainda falo pra todo mundo. Insistiu, amor. Aí falo pra todo mundo, ai, as meninas, se não fosse elas, graças a Deus, porque eu tava horrível, eu não conseguia aceitar aquilo. Fala, conta. Não, acho que a Raíza penou mais um pouquinho. Raíza né? Eu sempre gostei do digital, então o digital pra mim sempre foi... sempre tive essa visão, sempre gostei muito, sempre achei muito interessante. E eu acho que a pandemia que te ajudou, né? A pandemia, aí vem, né? De novo, o mesmo assunto, né? Mas porque realmente foi muito uma coisa importante. global, assim. Mudou. É antes e depois. É antes e depois. Tem uma história antes e depois, né? E ali eu tive a coragem, né, de realmente ir dar aula online, né? Mas atender eu já atendia. Eu comecei a atender online em 2017, em fevereiro de 2017, o que quase ninguém fazia. Então, nossa, foi capinou, né? Não, Capinou foi sem digital. querer. Foi. Exatamente, Quase foi não tinha. pioneira. Pioneira. Quase não tinha esse. Não era nem o público, eu acho que a oferta do trabalho, tinham poucas pessoas fazendo isso, então eu consegui galgar um espaço bem bacana, sou muito grata a esse mundo virtual. Engraçado, que foi sem querer, porque eu não podia ir até a pessoa morava muito distante de mim, E você não queria deixar de e eu não queria atender. deixar de atender. E o único jeito era gravando os áudios e mandando pra pessoa. Sim. Eu vi que deu certo, que eu me senti bem, a pessoa se sentiu bem, ficou com a consulta dela guardadinha para ir escutando. E antigamente as pessoas também usavam CD, também usavam fita para gravar as suas consultas. Eu me lembro que eu tive um CD do meu mapa. Gente, acabei de me lembrar. né? Acabei de me lembrar. Então tudo bem o áudio. E a gente vai, né, se readaptando. É isso, vocês só foram adequando ao adequando. modelo atual que mais atende, né? Isso. E aí, conforme ela chegou com esse negócio, vamos fazer um e-book, e eu acostumada com outro formato, reformular foi uma guerra, mas foi maravilhoso. Eu tô super feliz, eu tô satisfeita. Que legal. Sabe, eu queria falar um pouquinho de espiritualidade, da gente desmistificar um pouquinho. Baralho tá ligado a uma religião específica? Não tem a ver com uma religião específica. Não. É muito encontrado em determinados cultos e religiões. Sim. Tá? Você vai encontrar lá pessoas que jogam com os seus mentores espirituais, né? Enfim, você vai encontrar, mas eles são... É uma linha livre. Tá? Entendi. É uma linha Não tem a livre. ver com uma religião específica. Eu tô perguntando São isso porque a gente vive num país que é majoritariamente cristão, né? De religiões cristãs.
Então eu imagino e até pergunto para vocês se vocês já enfrentaram alguma resistência, algum preconceito em relação, fazendo essa ligação da religião e com o baralho. Vocês já viveram isso? Já teve alguma situação assim? Já viveu? Bem, pra mim não. Pra mim foi uma surpresa, né? Quando eu ingressei nisso e coloquei ali realmente no Instagram, nas redes sociais, né? Nas grandes redes, o que eu estava trabalhando, na nossa criação, e veio tanta gente que eu nem imaginava. Teve acolhimento, que coisa bacana. E querendo entender, querendo saber e assim me abraçando nisso, que eu fiquei surpresa e me deixou muito mais confortável. Que Essa legal. palavra. Foi surpreendente, pelo menos pra mim. Você sofreu alguma coisa? Não, a gente. estranheza? Acho que não. A gente tem. O nosso grupo, o nosso meio, normalmente, a gente tem pessoas que já conhecem, que gostam também do assunto, então estranheza nem preconceito nenhum. E eu acho que já estão acostumados com a gente também, né? Que do Exatamente. nada a gente puxa uma carta e vamos É verdade. Eu acho também que é isso, a energia. A gente atrai aquela energia que a gente está Exatamente. cativando, né? Eu sofri, claro, questões de quando eu comecei, né? Com esse caminho na internet, enfim, ou não, ou fora também, mas depois o baralho ali. Que Acho que ele delícia. ficou. Vocês sentem que precisa de algum cuidado em relação ao sagrado? Porque, ok, não é, a gente já falou que não tem a ver com uma religião específica, mas é um conhecimento sagrado, né? Eu considero um conhecimento sagrado. Tem algum cuidado que vocês tomam em relação a não transformar? Na verdade, não é não transformar, mas esse cuidado de deixar o sagrado no sagrado, o produto no produto, a venda. Vocês conversam sobre isso? Isso é uma coisa que permeia, assim. Como vocês lidam com esse sagrado aí, desse conhecimento ancestral? A gente tem um cuidado, né, o tempo todo com isso, né? Porque a gente precisa, né? O sagrado, na verdade, o dinheiro também é sagrado, né? Na verdade, Nossa, eu perfeito. costumo dizer isso Perfeito. também, entendeu? O alimento é sagrado, o trabalho é sagrado, o conhecimento é sagrado. Você acordar de manhã, escovar o seu dente, a saúde é sagrada. Legal. Você ter o seu ritual, enfim, de yoga ou de musculação, ou enfim, tudo é sagrado. Exatamente. Né? Você se arrumar, você se Nós vestir, somos. nós somos sagrados. Então, assim, o sagrado está em passar o conhecimento e dar oportunidades para as pessoas, não só de expandir para si mesmas, mas quem sabe tornar uma carreira para elas e elas viverem o sagrado também nisso, Que sabe? lindo, Nossa, gente, lindo que mesmo. lindo. Vocês dariam algum conselho para alguém que tá com esse chamadinho, mas ainda fica assim, coisa da sua cabeça, você vai lá se envolver com isso, gente, que loucura. O que vocês diriam Fala, para essa Bruna. pessoa aí que tá flertando? A Bruna é melhor nisso. Ela tá flertando, ela não sabe se quer, se não quer. perdendo Aí já tempo, clicou lá no link de vocês, mas ainda não fechou. Vamos, tá perdendo tempo, vamos, gente. Cara, não perde essa oportunidade. Exatamente. Ali é uma chave, é uma ferramenta pra vida. Pra vida, pra tudo que a gente faz. E não tem que ter. Tem muita gente que tem pudor, né? Eu vou puxar uma carta. Gente, ali. Tem uma coisa de medo? Tem. Tem, não tem? Uma coisa Tem de gente, Tem. que não gosta de saber, Tem. porque ela só quer saber o bom. Só que às vezes é o que Gente. vai acontecer na Tem, vida. tem. A gente não tem medo. controle. Mas quando você vai ao médico, também não tem gente que tem medo? Quando você pega um avião, entendeu? É isso. Então, assim, você pega um carro, você pega uma carona com alguém, você não sabe quem é a pessoa, um Uber, sei lá. Total. Eu acho que o medo, ele faz existe. parte da vida. Quando a gente, né, acorda, meu filho vai pra escola, de repente não tem um medinho dele se machucar, de caralho. tem Ó, sim. Camila, mas não adianta também burlar a carta não, tá? Porque a gente fica ali tentando jogar... Deixa eu perguntar isso daqui. Aí faz a mesma pergunta, porque 10 não saiu a resposta, eu faço de novo. Vou perguntar Não até adianta. sair. De outra maneira. De outra maneira. Ajuda aí, amiga, ajuda aí. Pergunta do teu Pergunta aí, jeito. como é que você... Raíssa Não que é boa de adianta. pergunta. Ela Nossa, sempre fala. Mas é ótimo. Não, gente, maravilhoso, maravilhoso. Olha só, agora a gente vai pro quadro que é assim, ó, Confessa GPT. Que é o quadro
quadro onde eu visto uma carinha, uma capinha mais fofoqueirinha, que eu quero saber um pouquinho da vida de vocês, das intimidades. Ai, meu Deus. Oi? Vamos beber uma aguinha. Então é assim, ó, são aquelas perguntas rapidinho, estilo ping-pong. Não vai elaborar, vai consultar a carta pra me responder, não. Gente, Aqui carta, não pelo amor de pode. Deus. Tá, peraí, vamos fazer uma ordem aqui. Tá. Começa Não, começa a não, raiz. vai. Não, mas esse é vamos. outra palavra. Vai. Vai, vamos. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou chutar. Quem vier, faz Tá. o gol. Quem pegar a bola, faz o gol, Ok. beleza? Tá, não precisa E tem todo que ser mundo rapidinho. Ok. Todo Vamos mundo lá. responde a Ai, mesma vamos, tô preparada. Vamos sentir a vibe do negócio. Exatamente. Eu quero saber uma leitura que vocês nunca esqueceram. Ai, teve uma leitura. Não tem como ser muito rápido. Não, eu quis dizer o seguinte, é pra ir sem filtro, sabe? Sem pensar muito. Teve uma última leitura, não tem muito tempo, que a Roberta fez sobre os laços, né, com o meu passado, que sempre me prenderam muito. E foi muito emocionante, foi muito bonito. Choramos horrores, eu chorei horrores, ela se emocionou, então foi muito lindo. Inesquecível. Eu lembro de uma consulta há muitos anos atrás de um aluno meu, que eu pedi pra ele ver pra mim, por favor, na escola, faz a gentileza, já aprendeu, né, com a tia? Então, e eu perguntei se eu deveria ir num determinado local. E ele abriu, ele era meu amigo também na época, e ele falou, não, porque você vai ser roubada. E aí eu desobedeci, fui e fui roubada. Nunca mais esqueceu. Ah, Pra não dá não pra deixar pra esquecer, aprender e pra não não dá. fazer de novo. Exatamente. Não desobedecer o baralho. A gente não pode fazer isso. Tu lembra de alguma? Eu lembro, foi há pouco tempo, foi uma leitura da minha mãe. E aí me emocionou muito. Lá em casa. Sobre a sua mãe? Sobre a minha mãe. Minha mãe já fez a passagem, foi uma leitura sobre ela. Ai, que lindo. Então, Família pra mim sempre é. repercute muito pra gente, né? A nossa base, da onde a gente veio, nossa origem. E teve uma também, Camila, rapidinho, só Fala. uns pedazinhos. Não, fofoquinha, Fofoquinha, caiu fala. aqui. Sem filtro. Acho que você vai ficar grávida. Ai, meu filho. Foi a gravidez, verdade. E tem tantas. Vai, outra pergunta. Senão a gente vai tá, contar vambora, nossas... vambora. Eu quero saber se teve alguma frase de uma amiga, ou então uma frase que a pessoa que estava tirando cartas ali pra você disse que você virou uma chave na sua vida. Uma coisa que você ouviu e falou, cara, é isso, meu caminho tá nesse lugar. Deu uma cliquezinho. Em consulta de carta, a gente escuta muitas frases muito impactantes, né? Porque o baralho, ele é impactante. Por mais que ele fale de uma forma profunda ou que ele fale de uma forma mais popular, superficial, é sempre certeiro, é sempre importante. Às vezes você... Né? Então, assim, teve uma frase em jogo que eu me lembro que foi não fique aonde você não cabe. O baralho, ele fala, ele te dá vocabulário, sabe? Então, as frases normalmente são impactantes nos jogos, né? Não, Muito. E uma frase que eu falo bastante até sobre mim, que eu digo que as pessoas não estão preparadas para o que a gente é. Então, assim, é muita coisa, é muito amor, transborda em tudo. Então, assim, nem todo mundo está preparado pra gente. Cara, é uma coisa que eu tenho pensado e falado, assim, né? Por que a gente tem que ser uma coisa só, né? Exatamente. Por que a gente... Me formei administradora. Não sei se de repente já deu. Mas eu sou administradora, eu gosto de ser, mas eu gosto de ser de tantas outras coisas. Sim. Sabe? Então a gente... Acho que primeiro da outra pessoa tá preparado de perceber e reagir tudo que a gente pode ser, a gente também se olhar e entender. Posso sim, E tudo posso é ser várias mutável. coisas. E tudo é mutável. Hoje você tá aqui, amanhã você tá ali. Se eu quiser me reformular inteira, é isso, a vida é essa. Então, eu tive uma conversa num episódio com uma psicóloga também, a Anne, e ela trouxe uma reflexão muito interessante, que é assim, a gente fica na coisa do quando eu estiver pronto. A vida não a vida é o ser. Você vai indo e vai acontecendo, e você vai ficando pronto ao longo. Não tem esse estágio de chegarei naquele lugar e estarei pronta, né? Exatamente. É isso aí. A minha é fecha o olho e vai. Porque se você não Nossa, for, essa você frase não... Você fica empacada, você não sabe se vai dar certo ou se não. Então fecha o olho e vai, vamos ver o que dá lá na frente. De você olhar só pra razão, né? Só pros dados que estão ali, estatístico. Ai, meu Deus, mas pô, tá tudo paralisa. dizendo...
se você não conectar, porque quando a gente fecha o olho, né, o que eu imagino é o seguinte, eu fechei o olho, eu fechei para isso aqui, e eu comecei a olhar para dentro e conectar com essa intuição, com esse sentir. Você se sente, você se conecta, então isso que vai te impulsionar não é mais nada, é você. Teve algum aprendizado de vocês que veio de dentro, que era já uma intuição ali, e que vocês tiraram, a carta foi lá e as cartas foram lá e confirmaram? É unânime. É unânime. Vai, Raíssa. Várias vezes. Não desobedece. Vai. Não, nunca desobedeci as cartas, gente. Eu já falei isso, desculpa Ah, por estar sendo eu já ouvi a Raíssa falando isso porque algumas vezes, até eu off. sou muito doutrinada, sabe, né, pessoas? Então eu sempre tô obedecendo as cartas e eu sempre digo, obedeça as cartas. Sim. E quando você joga as cartas pra falar isso, ela te confirma. Obedeça as cartas. E a outra que tu falou, que eu achei tão engraçada. Fala. O quê? Fala. Qual o aprendizado de dentro? E a carta confirmou? Ai, gente, são... Ficou com vergonha? Não, Quer que eu fale? fala? Para de ser trouxa. Menina, para de ser boba, menina. Não ia te expor. Exatamente. Mas muitos assim, a gente fica nesse... ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Vou dar mais uma chance, vou tentar de novo. Cara, você tem que olhar pra você e fazer o seu sempre. Porque se você deixar na mão de outra pessoa, de repente a pessoa não faz igual você, não faz da sua maneira, não faz do seu jeito e não é aquilo. Então, cara, para de ser trouxa e faz as coisas, abre o olho, dá um acorde. Acredita no seu potencial, na sua E essa energia. questão do potencial, ela veio também nesse aprendizado que a gente tenta muitas coisas na vida, quer dizer, algumas pessoas tentam muitas coisas na vida. E eu fui uma pessoa que eu fiz muitas coisas, tentei muitas coisas, sou multifacetada e talento, blá, blá. E eu falei, gente, tudo que eu fiz eu vou jogar fora, eu joguei fora, não. Aí veio aquela coisa de tudo que eu aprendi, todos os cursos, ou tentativa de carreira, ou coisas, elas se conversam e hoje convergem no que eu faço. Então todos os talentos, eles Que maravilhoso. se encontraram. Você reaproveitou toda a sua bagagem, canalizou para o que você tá fazendo hoje. E o jogo, ele deu esse cheque pra mim. Legal. Sabe? Agora sim, uma pergunta da minha ignorância. A astrologia caminha aí juntinho ou não tem nada a ver? São ciências separadas, não ciências, na verdade, né? Ciência oculta. Ciência oculta. Ela caminha junto? Ela permeia esse lugar do oráculo? Sim, Como funciona? pode se conversar. Inclusive, assim, tem oráculos, tem cartas que elas trazem símbolos na lâmina, no papel, na lâmina. Sim. Né? A De carta astrológicos. chama lâmina. Eu tenho um oráculo que é autoral meu, que eu coloco esses elementos, né, de fundamentos para que você faça uma associação de interpretação e enriqueça o seu conhecimento. Então, assim, sim, tem cartas que podem ser associadas a planetas, a signos, tá? E tem uma coisa engraçada que acontece, tá? Que eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas talvez vocês lembrem. Que tem jogos, as pessoas vêm jogar. E aí tem uma repetição de padrão nos jogos das pessoas. Uma mesma resposta acontece. Pra perguntas diferentes. Para perguntas diferentes ou perguntas próximas, tanto faz. Se é diferente, se é parecida, se é igual. É a mesma resposta naquela leva daquele mês ou daqueles 15 dias. Quando eu vou ver, normalmente, eu tô sempre antenada na astrologia, porque tá acontecendo algo coletivo com os planetas que está levando um coletivo a determinada resposta no baralho. E eu ensino isso pra E você sempre manda pra gente sempre também. mando, se Cuidado, liga se porque liga. está acontecendo isso. Então, Exatamente. provavelmente, a resposta do baralho, na maioria, vai ter a ver com o que está acontecendo no... Cara, que loucura. Isso é interessante. Que bom que esses conhecimentos se conversam e se agregam, né? E trazem mais potência ainda para essas consultas. Que maravilhoso. Agora sim, me conta um desejo que ainda está em gestação. Tem alguma coisa que vocês estão gestando? Pode não ser só no negócio, pode ser na vida pessoal. Fofoqueirinha aqui querendo saber das aspirações. Tem vários. A vários. Roberta, ela tem como a Bruna falou, um arsenal. É muita coisa de boa. muitas coisas legais e interessantíssimas que a gente tá só cultivando, Tá gestando. está gestando né? realmente para poder pegar e lançar. Tem muita coisa boa. Tem baralho autoral, Tem livro. tem
livro, tem muita coisa interessante. Eu acho que Delícia. isso Baralho é incomum. autoral. Tem o baralho autoral, tem... Vocês vão ter produto físico? Sim, Exatamente. a gente está estudando como fazer isso da melhor maneira possível para que fique viável, tanto pra gente quanto para as Maravilhoso. pessoas, que fique acessível, Que maravilhoso. sabe? E logo, porque, né, é uma coisa que a gente quer muito fazer, já tem uns anos. Gestação tem prazo, só pra Temos, dizer isso. exatamente. Tudo bom? É verdade, é verdade. Ai, É verdade, tem amores, tá razão. acabando, tá acabando. Ai. Papo delícia. Mas assim, antes da gente terminar, tem um quadro que a gente sempre faz aqui, que é o que a IA ainda não entende ou não faz pela gente. Que é aquele momento onde a gente pensa, né, em uma sensação, em um desejo, em uma pele arrepiada, uma intuição, um olhar, uma coisa que viu, uma coisa que não viu, uma coisa que a IA não consegue ainda compreender pra gente. Conta pra mim aí, quero saber das três, hein? O que a IA ainda não consegue compreender? Me conta uma situação, um desejo. Eu acho que no meu ponto de vista ela não consegue compreender esse link, essa sensação e esse desejo, essa amizade que nós temos e que, óbvio, nós somos pessoas totalmente diferentes, com uma linha de trabalho, raciocínio e vidas diferentes, Pessoas únicas. mas nós somos linkadas por um amor que não Não se cabe. mede, que não E cabe. se a gente que vive, que sente, que pega, que conecta, não sabe explicar, não vai ser algo sem, acho que um coração que possa falar. Exatamente. Eu acho que eu sempre falo muito do amor, né? Porque o amor nos uniu, né? E o amor é que transborda demais. Então, assim, sentir o amor, né, é algo que a IA ainda não consegue e provavelmente nunca vai conseguir, né? Isso tem a ver com o ser Então, humano. exatamente. Então, essa interação que a gente tem, esse amor, essa amizade, E esse cuidado. Eu o acho cuidado. que é isso. A gente, assim, a IA, ela não consegue chorar junto com a gente. Porque a gente chora junto, tá? Caraca, não, A gente agora chora você junto. foi, mas tu não consegue chorar, é verdade. Ela não consegue chorar e a gente chora junta. Exatamente. Menino, a Nem de gente uma chora. maneira Chora. lúdica, não consegue acessar essa emoção. O chorar Exatamente. A gente chora junto, tem ataque de riso junto. Juntas. Exatamente. E assim, o nosso grau de amizade é aquele que uma faz um café pra mim, a outra embala o meu filho pra eu dormir. meu Então Deus. isso ela não vai mensurar. Que delícia, essa sensação, né? Todos os de momentos, cumplicidade. assim, os momentos que a gente, desculpa, gente, mas os momentos de desespero que nós já passamos eu tô aqui há um ano, né, nessa amizade, ela já há muito mais tempo, mas todas nós passamos por muitas coisas já e uma sempre ajudando a outra, uma sempre apoiando a outra. Então, assim, realmente isso é magnífico, é muito bom. Que lindo. E é muito lindo. Mas a gente briga também. Também. Que bom, né? Porque senão eu achava que era só Nárnia. né? Sabe qual é o pior momento? Na nossa TPM. Nossa, baixo. 23. E a gente não me Exatamente. aguento. Eu não me aguento. A gente quer se matar. Exatamente. Deixa eu contar pra vocês uma sensação que eu acho que a IA não entenderia, minha. Conexões, né? Eu acho que conexões de uma maneira geral, uma máquina, né? Um sistema ali operacional não tem como expressar isso. Mas, cara, às vezes eu fico me pegando assim, e pensando na conexão que eu tenho com o meu marido, que é assim... Às vezes a gente tá conversando sobre uma coisa e todo mundo ficou calado. Ele olha pra mim, tá bom, amor, vou fazer isso. Eu, para com isso aí. Porque entrar na minha mente, tu não vai não. Que palhaçada é essa? E não é uma vez, não, sabe? Não é uma, não é duas. Então,
É uma sensibilidade É uma coisa espiritual. que eu nem sei explicar, energético. assim, é energético. É energético, porque espiritual. isso acontece com uma frequência, não aconteceu uma vez, sabe, Léo? Não entra na minha cabeça não, pelo amor de Deus. Então é uma sensação, assim, que é inexplicável. E a minha sensação de perceber isso, perceber essa conexão e perceber como a gente está ligado, é uma sensação muito gostosa, né? Que dá uma paz e dá uma calma de saber, ai, que delícia, é bom isso. Boa. Muito maravilhoso. Amores, eu amei ter vocês aqui. Obrigada. Obrigada, Muito especial. A gente está muito feliz. Muito sucesso para todas as, né, as coisas que ainda vêm para você. Pra nós, Acho que pra nós. Você já construiu até aqui e vamos junto, a gente Obrigada. Ó, e deixa eu te falar uma coisa. Entre cartas e conexões fica uma certeza. O sagrado também pode ser compartilhado. E se a pergunta te atravessou de alguma maneira, deixa ela ecoar. E se você quiser, me conta aqui se ela te fez lembrar ou sentir alguma coisa. Beijos, até o próximo Prompt Nu.